E as ações da Vale já caíram quase 10% só nesse início de 2024. Nesse vídeo eu vou comentar tudo o que está acontecendo com a empresa, por que está caindo tanto, e também no final eu falo para vocês se eu acho que esse é um bom momento de comprar as ações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Como eu comentei, as ações estão caindo quase 10% no ano, praticamente todos os pregões do ano a gente teve queda nas ações da Vale. E apesar de 10% não parecer muito, para uma empresa do tamanho da Vale já é muita coisa. Quando a gente pega em valor de mercado, ela perdeu cerca de 30 bilhões de reais de valor só nesses primeiros 17 dias do ano. Quando a gente conta pregões mesmo, foram bem menos do que 17. Então, realmente, talvez um pessimismo excessivo aqui em relação às ações da Vale. Para a gente entender o que está acontecendo com a Vale, a gente tem que entender o que está acontecendo com a China. Até porque, se você assistir esse meu vídeo aqui completo de análise da Vale, onde eu explico tudo sobre a empresa, vocês vão entender que a tese da Vale é diretamente ligada à tese da China, justamente porque a China é o maior consumidor do mundo de minério de ferro e principalmente o setor imobiliário na China é o maior consumidor de minério de ferro, o que acaba impactando diretamente as ações da Vale. Bom, falando em China, recentemente eles decidiram por manter a taxa de juros inalterada, então o mercado esperava um corte na taxa de juros para estimular ainda mais a economia chinesa, e o Banco Central da China decidiu manter a taxa de juros, o que fez o minério de ferro cair ali cerca de 3% nas bolsas naquele dia. E também ao longo do ano o minério de ferro ele vem caindo, apesar de ele ter subido aqui no dia 3 de janeiro, uma forte alta ali de 5%. Todos os pregões ao longo do ano a gente enxerga aí uma queda no preço do minério de ferro. Quando a gente pega o acumulado do ano, por enquanto ele caiu aqui só 0,5%, mas esse sentimento de pessimismo vai passando para as ações da Vale, vai passando para as expectativas de geração de caixa da Vale, porque se o minério de ferro vai cair, que é a commodity que a Vale vende, negocia, produz, a tendência é que os resultados dela também piorem. Então, o Banco Central da China ele deixou a taxa de juros de médio prazo inalterada nesta segunda-feira, então ele optou por não reduzir, por não cortar ainda mais, por não estimular ainda mais a economia, e o mercado esperava um corte. Só para a gente ter uma ideia, as taxas de juros lá na China elas estão sim a níveis historicamente baixos quando a gente compara com 2014, com 2018, mas recentemente teve sim um movimento leve aqui de alta nos últimos anos para tentar ali frear a inflação. Todo o país acabou fazendo isso, Estados Unidos, Europa, Brasil, e o mercado já esperava que a China fosse estimular mais a economia com cortes de juros esse ano. E isso acaba impactando muito fortemente o setor de construção civil, que é o setor que mais demanda minério no mundo, né? Principalmente o setor imobiliário na China, que representa ali mais de 20% do PIB chinês. Então, se não vem esse corte agora, a expectativa é de que a economia, pelo menos esses setores ainda mais ligados com o ciclo de juros, eles vão ficar mais esfriados ao longo do ano, ou menos aquecidos ao longo do ano. Afinal de contas, a China segue crescendo, segue trazendo PIBs crescentes, mas talvez não venha ali em linha com o que o mercado esperava. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o PIB da China nos últimos trimestres, vocês vão ver que ela vem sim crescendo. Então, lá desde 2022, cresceu ali 3,9%, 2,9%, 4,5%, mas o último número que foi divulgado dia 16 já decepcionou o mercado. Então a projeção era um crescimento de 5,3%, a China cresceu apenas 5,2%, que é muito acima aí do que muitas economias. E realmente parece muito, e é muito, mas quando a gente compara com o passado, com o que a China já chegou a entregar, com o que a China já chegou a crescer, ela crescia ali quase 10%, 9%, 9,5%. Então, se ela está crescendo 5%, se ela está crescendo 5,2%, isso significa que aquele ritmo potente de crescimento que ela tinha no passado, realmente talvez ficou no passado. Além do PIB, que não tem vindo tão forte, já decepcionou o mercado em 2023, a gente tem também o mercado imobiliário da China que está completamente disfuncional. Então, a gente teve a falência das gigantes, da Evergrande principalmente, depois da Sunac, né? Então, várias empresas do setor ali imobiliário chinês vieram declarar falência, porque passou por um boom ali de crescimento muito forte na década passada, só que pelo que a gente entende dos números que chegam da China, não tinha demanda para tanta casa, para tanto apartamento que foi construído. Então, o governo chinês ele estimulou esse setor sem necessariamente ter uma demanda. E aí é muito difícil da gente entender o que está acontecendo com a China, justamente porque é difícil confiar nos dados que vêm de lá. Então, para vocês terem uma ideia, o desemprego também entre os jovens lá na China bateu recordes, né, de 21,3% em junho do ano passado, e desde então o governo parou de publicar essa estatística. Então, tudo que vai contra o governo comunista chinês, eles costumam
deixar de publicar, ou deixar de publicar o ponto negativo, publicar só o ponto positivo. Então é difícil da gente entender o que está acontecendo com o setor lá de construção civil na China. O que a gente sabe é que a China está com o setor um pouco estagnado, um pouco parado, não tem crescido, e eles têm comprado muito minério para manter as siderúrgicas ativas e não gerar desemprego. Já que eles não estão consumindo, eles estão produzindo o máximo possível, estão comprando bastante minério, produzindo o máximo possível e vendendo para outros países, inclusive para o Brasil, que é o que eu explico nesse vídeo aqui sobre a queda da Gerdau. Então, quem quiser entender o que está acontecendo, é só assistir esse vídeo recente aqui no canal sobre a queda da Gerdau, que vocês vão entender isso que eu estou falando. Então a China ela não tem uma demanda interna forte de aço para construção civil e ela está produzindo para vender para o mundo todo, o que tem segurado os preços do minério a níveis ainda altos, justamente porque a China tem mantido essa demanda. De qualquer forma, é um pouco estranho, porque quando a gente olha o minério de ferro nos últimos 12 meses, ele subiu cerca de 12%, enquanto as ações da Vale caíram 19%, o que mostra um certo descolamento entre a commodity e uma das maiores produtoras do mundo da commodity, que é a Vale. Lógico que no longuíssimo prazo, o preço da commodity e as ações da Vale tendem a caminhar em direções parecidas. Inclusive, a gente vê que a direção ela é muito similar. Então, quando o minério cai, as ações da Vale caem. Quando o minério sobe, as ações da Vale sobem. Então, tem algum descolamento aqui mais recente que não costuma se repetir no longo prazo. Quando a gente puxa esse gráfico no longuíssimo prazo, vocês vão ver que a tendência é que elas acabem caminhando em cenários aqui mais parecidos, né? Elas sempre caminham juntas. Tem momentos até que elas sobem exatamente a mesma proporção, mas a Vale, como ela gera valor, como ela não é uma commodity, no longuíssimo prazo, ela acaba dando um retorno maior. Então, como tem esse descolamento, a gente tem que tentar entender se talvez seja uma oportunidade, né? Para o Morgan Stanley e para o Itaú BBA, é sim uma oportunidade de comprar Vale nesse momento, e vamos agora passar pelos argumentos que eles trazem. A gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de matéria, porque o foco dessas empresas, dessas corretoras de bancos e de grandes instituições financeiras, o foco deles é normalmente de curto prazo, no máximo um ano, até o final do ano. Então vocês vão ver aqui que parte do motivo que fazem o Itaú BBA e o Morgan Stanley estarem mais otimistas com a Vale é um motivo de curtíssimo prazo. Primeiro trimestre de 2024, eles acreditam que o preço do minério de ferro deve ficar mais favorável para a Vale, justamente porque a gente vai ter uma produção menor. A gente tem chuvas no Brasil, a gente tem uma dificuldade sazonal ali também na Austrália, então vai ter menos aço entrando no mercado, que sobe os preços. Isso acontece sazonalmente todo início de ano, e por isso eles acreditam que a Vale tem espaço aí para subir nesse começo de ano. Esse argumento ele não é tão forte, mas tem um outro que eu acho bem interessante, que é a produção de aço ainda resiliente na China. Como eu falei para vocês, a China ela não está tendo demanda interna tão forte ali para a construção civil, então ela está mantendo as siderúrgicas ligadas, funcionando para não demitir o pessoal, e para isso ela está importando minério de quem estiver vendendo minério. Isso deve segurar a demanda de aço ao longo do ano. Inclusive, que pela projeção dos analistas, eles até aumentaram aqui a projeção de qual que era o preço estimado para o minério de ferro ao longo do ano, que saltou de 110 para 120 ao longo do ano, e também para 2025, que saltou de 100 para 105 dólares, o que é uma boa notícia, e eu já vou explicar para vocês por quê. Vamos imaginar que aqui no eixo Y seja o preço do minério de ferro, então 150 dólares aqui no máximo, uns 100 dólares aqui embaixo, e uns 50 dólares aqui no mínimo, né, do preço que ele negocie. E aqui no lado, no eixo X, a gente imagina o tempo. Então, 2024, a gente tem aqui, por exemplo, 2030 e 2035. Então, por que o preço de longo prazo da commodity ele vale muito mais do que o preço de curto prazo? Vamos imaginar que agora em 2024 a commodity começou a ser negociada próxima de 130 dólares, então mais ou menos aqui, e alguma coisa vai acontecer na China que a gente vai ter uma queda absurda do preço da commodity. O que vai acontecer? Aqui embaixo a gente tem a geração de caixa da Vale, então ela vai gerar, por exemplo, aqui vamos colocar em dividendo para ficar mais fácil, né? Ela vai gerar aqui, por exemplo, 10% de dividendo com essa queda absurda do preço do minério de ferro. Isso pode sim derrubar, e com certeza derruba o valor e as ações da Vale, mas se o mercado tiver uma expectativa no longo prazo de que o minério ele vai subir e ele tem uma tendência de alta, ele vai se valorizar ou ele vai ser demandado no longo prazo, isso tem muito mais valor, porque vocês imaginem que no longo prazo, vamos imaginar que o mercado ele espere que no longo prazo o minério vai seguir se recuperando e ele vai voltar ali em 2030, por exemplo, para próximo de 130 dólares, 150, e vai ficar numa faixa altíssima de 150 no longuíssimo prazo, perto ali de 2035. O que vai acontecer com as ações da Vale? Aqui em
Aqui, sei lá, em 2028 ela vai ter um dividend yield de 10%. Aqui em 2032, 2033 ela vai ter um dividend yield, sei lá, de 15%. Aqui de 20%. Então, o maior valor da empresa, a maior geração de caixa dela está sempre no futuro. Então, o que vai ditar os preços da Vale é muito mais qual que é a curva do minério de ferro de longuíssimo prazo. Então, se o mercado por acaso errar e a curva real de longo prazo do minério de ferro ela for pior do que essa daqui, por exemplo, ela for um pouco mais abaixo, e ele chegar lá em 2030 mais perto de 100 do que de 150, isso vai fazer com que o dividend yield aqui da Vale, em vez de, por exemplo, 20% aqui em 2035, ele seja perto de 10%. Isso sim é o que dita o valor da Vale no longo prazo. Então, quando os bancos eles acreditam que o minério de ferro ele vai fechar ano que vem mais alto do que agora, vai fechar esse ano mais alto do que eles esperavam no passado, isso mostra pra gente que tem ali espaço para geração de valor da Vale, que muitas vezes ainda não está traduzido no preço. A gente ainda não sabe qual que é o resultado da Vale do quarto trimestre de 2023, deve ser um resultado muito bom, mais forte ali do que o que ela trouxe no terceiro trimestre, quando a gente fala em lucro, principalmente. Ela vai também divulgar o resultado de produção ali no dia 30/1. Pode ser que eu traga vídeo aqui, então se inscreve no canal para você não perder. Análise do resultado, com certeza a gente vai trazer da Vale. Quando fechar o ano de 2023, a gente vai trazer lives de resultados. Então, também, se você quiser acompanhar as lives de resultados, se inscreva para você não perder. E o que a gente tem acesso aqui agora é que tem muita casa recomendando compra da Vale nesse momento. Então, a gente tem muitos analistas com compra forte, com compra, nenhum com venda. Então, o pessoal está realmente acreditando que é um bom momento de comprar a Vale. Quando a gente olha os múltiplos da Vale, eles podem enganar um pouco, porque empresa de commodity, você tem que olhar múltiplos de uma outra forma, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o PL da Vale, vocês vão ver que agora está próximo de 6, de 7. E lá em 2021, ela negociava 4, 3 vezes o PL, o que poderia levar o investidor a crer que lá em 2021 a Vale era mais barata do que ela é hoje. Quando a gente olha lá em 2021, o que aconteceu? Na realidade, foi o pior momento para você comprar Vale ali em 2021. Ela estava em máximas históricas. Isso porque esse PL não é porque as ações tinham caído, é porque o lucro da Vale tinha subido demais, porque a commodity estava num momento muito alto ali de precificação. Então, quando a gente olha aqui o lucro da Vale em 2021, vocês vão ver que ela lucrou ali 121 bilhões de reais, muito acima de 2020, acima até de 2022. Então, em empresas de commodity, a gente tem que ter uma visão contrária do PL. Não só o PL, mas também outros múltiplos, a gente tem que olhar eles ao contrário. Então, se o PL hoje está mais caro do que, por exemplo, lá em 2021, isso leva a gente a crer que talvez seja um bom momento de comprar a Vale, justamente porque é nesse momento que as ações caíram demais. Então, a gente consegue ver que do topo ali de 2021, vamos pegar mais recente, 2023, caíram 25%, porque a commodity está caindo, porque tem muito pessimismo em relação ao preço, porque tem expectativa de que a geração de caixa não vai ser tão grande. É nesses momentos que a gente tem que investir em empresas de commodity. Sempre quando o ciclo está negativo, sempre quando tem notícia ruim, você não pode investir em commodity quando está tudo bom, que é céu de brigadeiro, que está todo mundo falando que é o momento de comprar, porque senão você vai sempre perder dinheiro. Então sim, para responder a pergunta do início do vídeo, a gente acredita que é sim um momento interessante para comprar Vale. Tem uma certa margem de segurança, apesar de ela não ser muito grande, então ainda tem bastante risco. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma empresa que depende demais da China e é impossível de entender e prever o que pode acontecer com a China. Talvez seja a economia mais complexa do mundo. É diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa, que a gente consegue ter uma ideia ali dos juros, da projeção de PIB, do emprego. A China é bem instável e também os dados que vêm de lá não são assim os mais confiáveis. O que a gente consegue confiar é o mercado, e o mercado tem demandado por minério, e se o mercado continua demandando por minério, a empresa vai gerar muito caixa e vai pagar muito dividendo. Inclusive o Itaú BBA e o Morgan Stanley esperam ali o dividend yield da Vale para 2024 acima de 10%. É um pouco acima da nossa projeção aqui no GA, mas realmente a Vale deve pagar bons dividendos agora em 2024, por isso que a gente gosta da empresa. Mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação. Se você quiser saber as nossas recomendações, é só se tornar um assinante GA Pro nesse QR Code que está aqui do lado aparecendo para vocês na tela, ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais são as carteiras, quais são as exclusividades de acesso que você tem no site, e também você pode entrar num grupo exclusivo para falar diretamente com os analistas. Se você gostou do vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores, se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos, as lives de resultados e muito mais conteúdo que a gente vai trazer aqui para o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, bons investimentos e até mais.